Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, nós vamos conversar agora sobre o princípio da refamiliarização. Veja só, esse princípio, eu vou explicar esse princípio vindo lá da dicção e depois como ele deve ocorrer na abstinência. Veja, na adicção nós temos uma socialização deficitária, deficiente, né? Onde o adicto está inserido numa subcultura adicta, uma subcultura da adicção. Então, tudo que são as pessoas, os hábitos e os lugares que ele frequenta fazem parte dessa subcultura, né? Essa é a socialização do adicto. E a família do adicto muitas vezes está totalmente disfuncional, né? Veja só, existem casos em que a irmã faz papel de mãe, em que a esposa faz papel de mãe, em que o filho está fazendo o papel de pai. Ou seja, existe uma total disfuncionalidade nessa família, devido ao longo processo de drogadição de um de seus membros, ou às vezes de mais de um de seus membros. Isso está ocorrendo lá na adicção. Nós chamamos dos envolvidos na adicção, os familiares envolvidos, pelo menos as pessoas mais próximas do adicto, nós chamamos de codependentes. Agora, lá na abstinência, trazendo isso para uma pessoa que está em abstinência, vamos imaginar alguém com 20 anos de abstinência. Não vamos imaginar alguém com 10 dias. Vamos imaginar alguém com 20, 25 anos de abstinência. Aí começam alguns problemas. Veja, você chamar essa pessoa os familiares dessa pessoa de codependentes, para uma pessoa que já está 25 anos em abstinência, me parece não ser o termo mais adequado. Por isso nós sugerimos, né, humildemente, com toda a modéstia, né, mas nós sugerimos aqui na abstemiologia que codependentes seja mudado esse nome para coabstêmios, certo? Nós estamos lidando com abstêmios, então seriam coabstêmios. Outra questão, agora vamos imaginar alguém ainda no início da sua abstinência. Quando a pessoa está internada, os internamentos mais longos em comunidades terapêuticas, por exemplo, a pessoa às vezes sai da comunidade, passa um final de semana em casa e volta, né? Ou faz, às vezes passa uma semana em casa e volta, e assim sucessivamente. Quer dizer, essa pessoa sofre o que eles chamam de socialização, né? Mas veja só, lá na abstinência, nós vemos que a pessoa tem que evitar, né, o abstêmio tem que evitar pessoas, hábitos e lugares da ativa. Ou seja, o abstêmio não pode se socializar, ele não pode se ressocializar, ele não pode voltar para aquele ambiente social que ele estava. Aqui nós deveríamos também, humildemente, uma nova sugestão, chamarmos de neossocialização. Ele precisa de novas conexões, como dizia o Johan Hari, né? Nós precisamos de novas conexões. Então, ele precisa de uma neossocialização e não uma ressocialização. Não é voltar para o meio social daquela subcultura adicta. Ele precisa de uma nova cultura. Então, ele precisa de uma neossocialização, de novas conexões afetivas e familiares, né? Bom, a mesma coisa ocorre lá com a familiarização. Ele não vai se familiarizar novamente. Ele precisa se refamiliarizar. Ou seja, ele precisa de de uma nova readequação na família. Às vezes a esposa que fazia papel de mãe do seu marido que era adicto, agora vai ter que fazer o papel de esposa de novo, né? E o marido vai ter que deixar de ser filho para voltar a ser o marido mesmo. Então, quer dizer, todos esses papéis familiares que estavam desfuncionais, totalmente equivocados, agora eles precisam ser readequados. Isso não é fácil, isso é árduo, isso é muito difícil, isso existe muita emoção ligada na família, e que precisa ser tratada com muito cuidado, né?
Mas aqui nós apenas sugerimos essa nova nomenclatura, né? A refamiliarização e a neossocialização. São, assim como coabstêmios, né? Eu entendo que esses são termos mais adequados para a gente conseguir conversar sobre abstinência, né? Claro que lá no início do processo de abstinência ainda podemos falar de socialização ou de mais codependentes, né? Mas já sabendo que esse termo não me parece ser o mais adequado. Bom, esse é o princípio, em síntese, esse é o princípio da refamiliarização, né? Readequação familiar, a neossocialização, isso tudo tá junto no princípio, tá? Nós temos aqui também uma síndrome que ocorre no processo de abstinência, ou seja, uma síndrome abstêmia, não é síndrome de abstinência, certo? Nós já fizemos críticas a esse termo, né? Porque não existe síndrome de abstinência, abstinência é a solução, ela não é um problema, a síndrome não ocorre por causa da abstinência, ela ocorre por causa da drogadição, né? Quando a pessoa para de usar drogas, ela pode desenvolver uma síndrome, ela pode ter quadros de ansiedade, uma série de sintomas clínicos, mas que fazem parte não da abstinência, eles fazem parte da drogadição, são os efeitos proativos da drogadição, eles variam conforme o tempo de dicção, né? E, inclusive esse termo ele é mais usado como estado de retirada, certo? Bom, o estado de retirada da substância causa uma série de síndromes clínicas na pessoa. Infelizmente eles chamam isso de síndrome de abstinência, é o nome popular. Mas ela não ocorre por causa da abstinência, tá? Ela ocorre por causa da adicção. Ela só se manifesta na abstinência. Independentemente disso, existem outras síndromes que ocorrem no processo de abstinência. Aí elas ocorrem durante a abstinência, né? Uma dessas síndromes eu chamo de retorno ao ninho. Veja, existe aquele ninho vazio, que é quando o filho sai de casa e os pais entram em conflito, né? Porque não existem mais os filhos em casa, mas nesse caso é o retorno ao ninho, que é uma síndrome muito comum. O filho estava fora de casa e aí depois do processo dele de adicção, a família resolve intervir, aí ele é submetido a tratamento, a internamento ou algo parecido, e acaba voltando depois para a casa dos pais. Mas ele já morava antes, né? Durante a sua adicção, ele já morava sozinho. Esse retorno à casa dos pais, eu chamo de síndrome do retorno ao ninho. Quando ele volta para a casa dos pais, os pais que já tinham uma relação entre eles diferente, agora vão ter novamente um filho dentro de casa, um filho que passou por um processo de adicção, um filho que tem mais idade. Isso tudo gera um quadro clínico ali, eu diria um quadro de transtornos, né, muito grandes no âmbito familiar. Eu chamo isso de síndrome do retorno ao ninho. Isso é uma dos problemas que ocorrem na abstinência, né, e que são desencadeados pelo princípio da refamiliarização, né, que essas novas relações familiares, essas novas conexões vão gerar bônus e ônus. Um dos ônus eu cito como exemplo da síndrome do retorno ao ninho. Isso é o princípio da refamiliarização.